zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito quente hoje. Mas dizem que no inferno é bem pior, né? Então, vamos aguentar um calor nessa noite para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Também acho que é o último encontro Água Viva desse ano, fora domingo que vem no outro. Só a adoração da virada, né? É o nosso findando o ano aqui na comunidade também. E que movimento a gente está vivendo na igreja agora, assim? Alguém sabe me dizer? Que tempo litúrgico, estamos vivendo o advento, né? A espera do menino Jesus que nasce. A gente comentava num teatro que a gente fez essa semana ali para as crianças, que Jesus não faz aniversário, né? É Jesus que vem e nasce, né? Senão, se Jesus fizesse aniversário, é 2023 anos ele teria. Não, mas é um Jesus que vem e nascer de novo. Esse tempo litúrgico que a igreja adentra e viver toda a história de Jesus, né? Desde do anúncio do anjo, né? Até o nascimento, a morte, a ressurreição. Então a gente está nesse tempo. E o tempo do advento, esse tempo litúrgico, também nos recorda a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus. E essa semana eu fiz uma experiência com Deus. Vamos dizer assim, não das melhores experiências, mas eu fiz uma experiência com Deus. E acho que foi na terça-feira, eu deitei para dormir, e como naquela escuridão que estava no meu quarto, e eu me deparasse com a morte, com a minha morte. Já tinha passado tudo, assim, né? Não sei se foi um sonho, se eu estava acordado ainda, mas eu me deparei com a minha morte, tudo já tinha passado. E ali estava só eu, frente a frente com Jesus. E eu tinha que apresentar as coisas para Ele, que eu tinha feito e que não tinha feito. E aquilo me gerou um temor, um medo, uma coisa tão forte assim, porque eu não estava vivendo ainda, não estou vivendo ainda aquilo que Deus me pede. Eu ainda tenho pelejado, tenho caminhado, mas não está sendo suficiente para Deus ainda para conquistar o céu. Para conquistar esse tesouro que é o céu, que a gente vai descobrir. E a gente espera ao Senhor, a gente fala da segunda vinda de Jesus, que a pressa, né? Às vezes a gente pode cair na cilada do demônio e falar para nós que Jesus não está voltando, né? Que tudo isso já aconteceu, guerras já aconteceram, tempestades já aconteceram, né? Grandes calores já aconteceram, né? Mas nós devemos estar vigiantes porque o Senhor vem. Jesus está voltando, né? Assim como a gente espera o advento, a gente espera ansiosamente a volta de Jesus. E Ele virá como um ladrão, ninguém sabe a hora. E o teu coração está preparado para a volta de Cristo? Será que você está preparado para encontrar Jesus na tua morte ou ver Jesus vindo glorioso no céu? Como que está aí hoje? Como que teu coração está vivendo? Como que está sendo as tuas atitudes? Será que quando se encontrar com o Senhor Ele vai te apartar as ovelhas dos cabritos? Vai chamar as ovelhas para o reino dele ou vai te deixar para o lado? Não pela vontade dele, porque Deus nos criou para o céu. Eu, você, fomos criados para o céu. Todos nós. Deus não cria um filho, nenhuma mãe, um pai quer um mal de um filho, né? Não quer, por exemplo, hoje que saiu um sol no meio-dia caminhando, né? A mãe vai, né? Se tem um carro, te leva, não espera um pouco mais. Deus não nos criou para viver a eternidade inteira no inferno. Mas é uma decisão nossa, né? A gente ver o que a gente quer. Então agora eu convido você a abrir a tua palavra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 a seguinte, lá, que diz assim: Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde ferrugens e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai-vos tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. E lá no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então agora a gente está terminando o ano, né? Só que lá no início do ano é comum que a gente fazer várias metas. Quem faz meta aqui? Eu já comecei a fazer uma lista de livros que eu quero comprar, né? Para ler nesse 2024. Só que às vezes os nossos planos, né, a nossa busca é por coisas muito terrenas. É pelo dinheiro, é por um carro, é por uma casa muito grande, muito maior, mais do que a nossa necessidade, né? Porque a gente sabe que a gente pode viver, todos nós acreditamos que pode viver um pouquinho menos que a gente tem. Sempre tem algo para deixar, né? Ou eu sempre vejo lá em casa o meu guarda-roupa, né? É entulhado de roupa, né? Então sempre poderia viver um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos. E o Senhor vem nos alertar hoje para buscar os tesouros do céu. E o que são esses tesouros do céu? Oi? As virtudes. As virtudes que vão nos ajudar a levar ao céu, né? O que é virtude? A gente já falou bastante aqui. São bons hábitos, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de acordar sempre no mesmo horário. Então falta uma virtude em mim. E só que eu sei me determinar, né, a rezar, pedir a graça para Deus e acordar todo dia no mesmo horário, eu vou virar, esse bom hábito meu vai virar uma virtude. Né? A melhor coisa é rezar o terço também. É isso, acordar com Nossa Senhora, né, rezar. E Deus, Ele fala que o maior tesouro é o reino. E o reino é o reino dos céus. Quando Jesus se encontrou lá com Pôncio Pilatos, né, ele perguntava, aonde que é o teu reino? Aonde que é o teu reino? E Jesus falava assim para ele, o meu reino não é deste mundo. Mas então assim, se o reino de Jesus, o Filho de Deus, né, não é desse mundo, e se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o nosso reino também não é desse mundo. Por isso, deixe de buscar o céu. E aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, diz a palavra aqui, né? Então, se a gente faz as nossas atitudes, se eu acordo pensando em Deus, né? Se o meu coração deseja ansiosamente o céu, né? Eu vou estar com o meu coração em Deus. E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa amar a Deus. Não adianta eu vir aqui na comunidade se eu não tenho esse desejo de amar a Deus. Não adianta eu vir aqui tocar, pregar, rezar, se o meu coração não tem essa intenção de amar a Deus. Não adianta eu lá na minha casa fazer boas coisas, se o meu coração não tem essa humildade de reconhecer que eu preciso da graça de Deus. E a gente pode se perder, né, nessa falta de temor. Existem dois tipos de temores, né? Um temor perfeito. Eu não faço certo tipo de ação, de pecado, porque eu olho para a cruz e penso, meu Deus, o meu pecado fere Jesus. Existe esse tipo de temor. Ou existe também o tipo de temor que eu não cometo tal pecado porque eu tenho medo do inferno. Porque eu sei que esse pecado vai me levar para o inferno. Às vezes a gente inicia, né, a nossa vida, esse amor a Deus, esse temor, pelo medo, né, do inferno. Como eu tive essa semana, ir para o inferno. Mas quando a gente dá passos em Deus, né, no caminho de Deus, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai olhar assim para a cruz e falar assim, Senhor, eu calo a minha vontade para mim poder te amar. Para mim poder não pecar contra ti, não ferir o teu coração. Peçamos essa graça para Deus nessa noite, né? E eu quero falar aqui que às vezes a gente traça muitos planos. E muitas das vezes eles não se concretizam, não é verdade? Quem já foi decepcionado aí com os planos que traçou? E é todo dia isso, né? Eu até falou que brincava essa semana que a pessoa tinha programado tudo bem certinho, né? Um roteiro, e foi lá no meio e não deu certo, né? Você olha, Deus quebra os nossos planos. Deus quebra, né, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente, né, tem como verdade. Deus vem quebrar tudo isso. Porque uma é que Ele quer nos dizer que Ele está no controle. Se alguma coisa, às vezes, na tua vida aconteceu de errado, Deus quis reafirmar que Ele está no controle, que não é você o Deus da tua vida. Que não é nós que tomamos nossas próprias decisões. E às vezes nessa busca pelos nossos planos, a gente acaba achando que a gente vai ter uma vida sem sofrimentos.
isenta de sofrimentos. Que a gente vai, né, viver, não vai sofrer, não vai perder ninguém, não vai ficar doente. Que a gente vai ter uma vida sem sofrimentos, né? Que Deus, a gente acha que Deus tem que dar para nós tudo aquilo que a gente quer. Mas não é bem assim que o Senhor, né, trabalha, porque o sofrimento vem edificar o homem. O sofrimento vem nos aproximar de Deus. Quanto de nós aqui hoje só estamos aqui na comunidade ouvindo a Deus, né, participando, porque passamos por um sofrimento? Quanto de nós só, né, reconhecemos que Deus é Deus pelo sofrimento? Quantos de nós, né, vivenciamos aquilo que Jesus viveu no Calvário? E só assim podemos encontrar Ele. Porque nossa alma sempre tem sede. Nossa alma tem uma sede, busca uma verdade, assim, né? Tanto que a criança, né, o jovem entende o estudo, né? Porque o principal do estudo é buscar a verdade, né? Buscar esse logos que é Deus, né? Buscar a Deus. A finalidade do estudo é ser canalizada para Deus, para buscar a Deus. Então toda a nossa vida a gente tende a buscar, né, nas pequenas coisas, sendo às vezes por um namoro, sendo, né, às vezes na bebida, nas drogas, na comida. A gente tenta buscar a Deus. É um grito da nossa alma. Quer dizer, preciso encontrar um sentido para a minha vida, né? E a gente encontra com Deus. Mas Deus é tão bom conosco que nos permite o sofrimento. O sofrimento vem nos colocar no caminho para o Senhor. Às vezes a gente vive desviado, trilha muitos caminhos. Mas vem lá uma contrariedade, um sofrimento, uma dor que vem nos colocar no eixo. Porque às vezes a gente acha que, né, que a vida vai ter isenta, como eu falei. Mas a dor nos aproxima de Deus. E a Virgem Maria vem nos ensinar isso, né? Olha aquilo que a Virgem Maria passou com o Senhor na cruz. Estando ali aos pés dele na cruz. Tudo que ela não viu o filho dela flagelado. Mas ela esteve firme na cruz. Porque ela sabia que ela aceitou uma missão do próprio Senhor ser concebido no ventre dela. E ela não podia abandonar o filho dela naquela hora. E nós temos abandonado o Senhor na dificuldade? Ou temos agarrado a cruz e ido com Jesus? E esse buscar o tesouro do céu é pela porta estreita mesmo, né? A continuação da palavra aqui vai dizer que é pela porta estreita que a gente encontra o Senhor. Que é pelo sofrimento, é na dor, no sangramento. É quando acaba a nossa força, né, que Deus consegue provar a nossa fé. E até mesmo depois nós que já temos uma experiência com Deus, acabamos caindo de novo, né? Aquele deserto, assim. E uma vez o Adão falou assim que o deserto é puro encontro de Deus, né? Se a gente está no deserto e não está com Deus, a gente está vivendo um deserto errado. Né? E realmente isso, o deserto, Deus tira as coisas boas, né? Deus tira o consolo, Deus vai nos tirando tudo aquilo que vai nos satisfazer, né? Vai satisfazer a nossa carne, que vai nos dar uma ajuda e nos coloca no deserto para ter esse encontro com Ele. Só que nesse deserto muitas pessoas se afastam do Senhor, o desviam, né? Quando a gente está só nós e Deus, a gente encontra com a nossa própria verdade, com a nossa própria carne, né? E a gente se encontra com nós mesmos. E quando a gente se encontra com nós mesmos, a gente quer fugir. Às vezes, vocês já não tomaram um susto assim quando acordar e olhar no espelho assim, meu Deus, isso sou eu mesmo? É só comigo que acontece isso? De vez em quando lá com o cabelo, né, enorme assim, com uma ramela no olho e, né, meu Deus, isso, essa miséria, né? E a nossa alma também precisa disso, desse encontro com o Senhor, sós, né, a sós. E eu estou lendo assim a história de Karol Wojtyła, São João Paulo II, né? Tem um livro da Nancy, tá lá em casa. E Karol Wojtyła, ele perdeu a mãe muito cedo e depois ele presenciou a Segunda Guerra Mundial, né? Que os comunistas perseguiam, né? E matavam as pessoas, e ele gostava muito de arte, de teatro, dessas histórias, assim, de escrever, literatura no caso, né? E um dia perguntaram para ele se ele queria ser padre, né? E ele falou que ele não queria aquilo para ele, né? Que aquilo não era a vontade de Deus para ele.
Só que ele foi sempre de berço um cara muito temente a Deus, né? Ia na Santa Missa no domingo, rezava o terço todo dia em casa, né? Ia de vez em quando adorar Jesus no sacrário, né? E ele foi, até que ele perdeu o irmão dele com uma doença também. E ele já desorientado, sem saber o que fazer da vida, né? Com tudo aquilo, e ele entra nesse deserto, assim. E o que fazer da vida, né? Qual que é o sentido da minha vida? E nisso surge história da Segunda Guerra Mundial, em que os comunistas começaram a perseguir, igrejas foram fechadas, não deixavam mais ter Santa Missa, não deixavam mais ter adoração a Jesus, não deixavam mais ter confissões, né? E ele ficou, de uma hora para outra, só ele e o pai dele em casa, né? Sem poder participar daquilo que era o mais sagrado para ele. E ele só podia ir nos teatros, né? Nos clubes que ele participava. E depois de um tempo ele começou a trabalhar numa construção de minério, né? De extração de minério, de tirar minério. E um dia que ele voltou para casa, depois de um bombardeio, ele encontrou o pai dele morto também. E quando ele foi despojado de si, né? Quando ele presenciou o sofrimento total da vida dele, né? Que imagine só, perder um pai, uma mãe e um irmão, deve ser muito difícil. Tudo em uma sequência deles, né? Quando ele foi colocado no deserto, frente a frente com o Senhor, né? Ele pôde reconhecer o chamado para a vida dele. Ele pôde entender, né? Que Deus o chamava para o sacerdócio, Deus o chamava, né? Para esse passo tão grande. E depois desse sofrimento ele foi estudar escondido, né? Porque o regime comunista durou muito tempo na Polônia, né? E depois ele foi ordenado padre, escondido, numa catedral. Um dia depois que ele foi ordenado padre, caiu uma bomba do lado da catedral, estourou todos os vidros, destruiu toda a igreja, e ele permaneceu firme, trilhando o caminho do Senhor. O sofrimento o colocava no caminho do Senhor, o fazia olhar para o reino, né? Tirar os olhos desse mundo. E depois de um tempo ele se tornou padre, ele foi fazer mestrados, fez 2 mestrados para poder dar aulas para as outras pessoas. E ele caminhava com os jovens, né? A paixão dele era os jovens. Ele estava sempre junto com os jovens. E como não permitiam também isso, o regime comunista, ele colocava uma roupa normal e ia subir para as montanhas e esquiar com os jovens, para poder catequizá-los, né? E depois ele foi ordenado cardeal. Quando ele foi ordenado cardeal, ele tinha um pessoal do regime comunista que o perseguia para todo lugar que ele ia. E aí o carro dele e o carro dos caras atrás perseguiam. Colocavam uma escuta na casa dele, né, do carro dele, das pessoas que ele ia entrar. Controlava a vida dele inteira. E ele até, no livro relata que ele virava para trás e abençoava o carro, né? Chamavam os caras de os cães de guarda dele, né? Tirava tudo isso bem, né? O olhar dele nunca foi voltado, né, para o sofrimento só. E depois foi ordenado, né? Depois teve a ordenação de São João Paulo II, que ficou 36 dias, né, como Papa da Igreja. Depois se reuniram de novo e foi eleito São João Paulo, Karol Wojtyła, como Papa da Igreja, tornando São João Paulo II. E numa visita, né, São João Bosco já previa que São João Paulo seria Papa. E também ele fez uma visita a Padre Pio. E o Padre Pio olhou para ele, né, e falou que ele seria o Papa da Igreja. Já tinha se encerrado o tempo das confissões do Padre Pio. Mas quando ele ouviu Karol Wojtyła no nome, ele o chamou e falou que não poderia negar nada para aquele homem, para aquele padre. Na verdade ele era recém-seminarista. E ele se tornou Papa da Igreja e combateu com afinco todo o regime comunista, todo aquilo que vai contra, né, a família, né? Defendeu a família, os jovens, né, a educação, com grande apreço. E eu falo tudo isso porque o sofrimento vem nos fazer olhar para as coisas do alto. A gente olha para a história de um santo e vê tudo aquilo que ele sofreu. E a gente quer estar isento do sofrimento. A gente quer deixar ele para o lado. E nesse novo ano, né, que vai se iniciar, nessa espera de Jesus, né, na verdade, porque antes me incomoda muito essa correria de final de ano, né, tipo, a gente se preocupa tudo menos com a chegada do menino Jesus.
se preocupa com a correria das lojas, de comprar roupa para um, comprar presente para outro. Limpar a casa, a gente limpa a casa o ano inteiro, né? Quem é mulher é que sabe, né? Que é a mãe de casa, limpa a casa o ano inteiro. Mas chega no final do ano é aquela loucura de limpar a casa, gente. Né? Tipo, lavar a parede, né? Lavar tudo isso, né? Meu Deus, né? Até onde a gente está chegando, né? A correria não é nosso normal. A gente não foi feito para correria, né? Se isso está acontecendo, é algo desviado de nós. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Os planos de Deus são muito maiores do que tudo isso. E antes, né? Porque de tudo isso o Senhor hoje me movia que era necessário falar desses planos que a gente faz para que nesse novo ano, né? Um ano que a gente vai iniciar, né? Nessa espera de Jesus, que Jesus possa ter o primeiro lugar na nossa vida. Que antes de tudo, antes de eu planejar que eu vou fazer exercício físico, que eu vou comprar um carro, que eu vou comprar uma casa, que a minha primeira anotação é que eu vou adorar Jesus todo dia. Que eu vou participar da missa com mais intensidade possível. Que eu vou me determinar a rezar o terço. Que eu vou buscar as coisas do alto. Que eu vou deixar o celular de lado para poder estar com o Senhor. Que eu vou dar valor para minha família. Que eu vou dar atenção para os meus filhos. Que eu vou lutar contra o pecado. Que eu vou reconhecer, né, o valor dos meus pais, da minha família. Que eu vou perdoar ainda esse ano aqueles que me fizeram mal, para que eu possa ter um Natal livre de ressentimento. O Senhor vem nos convidar aqui hoje, né, a ser novas pessoas, como nós cantávamos na música do Espírito Santo. A ser novos em Ti, novos nele. O Senhor vem nos convidar. O Senhor vem nos convidar a dar passos a mais no nosso matrimônio, né? Assumir, né, essa vontade do Senhor do casamento, né, dessa abertura à vida dos filhos. Deus vai pedir tantas coisas, cada um sabe aquilo que Deus pede do seu coração, aquilo que precisa dar a mais a Deus. E a gente cai no depois, né? Depois eu faço, depois eu vejo. Nós temos sempre como o Padre Paulo diz, rejeitar a cruz, né? Rejeitar a dor e buscar o prazer. E quantos de nós somos assim, né? Preocupados só com as coisas materiais e esquecemos do céu. E eu quero aqui comentar com vocês brevemente, né? A história de um cara que também presenciou, de um homem que também presenciou o sofrimento. Ainda esse ano. Ele vivia uma vida normal, ele por pouco tempo tinha conhecido a Deus. Tinha vivido aquela primeira conversão, que Deus tira a casca, né? Deus só tira a casca de nós. Tira aqueles pecados mortais, né? Nos mostra, nos faz encontrar com Ele. E ele, né, veio rezando, por muito tempo rezou o rosário, né, com afinco, assim, pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Queria de todo jeito assim, que os filhos conhecessem aquilo que ele conheceu. E era isso a maior oração dele, né? Toda manhã, às 4 horas da manhã, rezando que os filhos conhecessem a Deus, como ele conheceu. Como ele conheceu a Virgem Maria, que tudo fosse mudado pela intercessão da mãe. E ele foi, né, caminhando, ele sempre teve um problema de saúde. E depois de alguns exames, depois de muita dor no peito, ele descobriu, né, que precisaria fazer uma cirurgia cardíaca, né? E com muita força, com muita fé, prontamente, vamos lá, vamos fazer aquilo que precisa ser feito, né? Vamos restabelecer a saúde, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Fez a primeira cirurgia, fez uma revascularização do miocárdio, né? Ou trocou uma veinha entupida, né, por outra, né? Uma cirurgia assim cardíaca, uma complexidade boa, mas às vezes comum, né? Bastantes pessoas fazem essa cirurgia. Só que Deus, o sofrimento, vem nos colocar no caminho dele. E ele pegou uma infecção hospitalar. Pegou uma infecção hospitalar e ficou 11 dias a primeira internação, voltou para casa e numa tosse, né? Ele sentiu uma pressão muito forte no peito e com um barulho estranho, assim, um estralo estranho. E depois começou a romper, vazar um sangue assim no peito, no quarto do peito, assim.
E vai no médico num dia, volta para casa, tá normal, faz uma tomografia, volta para casa, normal, vai no outro dia, opa, tem muito sangue aqui, não tá normal isso. Encontramos com o médico, viu que tava o osso aqui que é cerrado, né, que estava afastado, e precisava de um olhar do especialista, do cirurgião que tinha feito a cirurgia. Então transfere novamente para Chapecó, e lá em Chapecó, feito uns exames, vê que então, o senhor está com sepse, né? Uma infecção generalizada, né? Isso é uma infecção generalizada. E aí começa o sofrimento real. Passa uma noite na UTI, na outra noite na UTI, o coração em certos momentos está 36, 32, 24, uma bradicardia, né? E em alguns momentos está lá 180, 191, chegou no máximo, o coração quase explodindo, assim. E a gente vive aquele desespero de pessoas entrando com carrinhos, correndo no quarto, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, e vive isso por 2 dias intensos, 2, 3 dias intensos tudo isso. E ali, por um certo momento, né, o nosso humano dá uma balançada, né? O que está acontecendo, né? O que é isso, né? Nunca vivi isso. Será que Deus me abandonou? E parte para a segunda cirurgia, une o osso aqui, né? O externo aqui, uma placa metálica, e fica mais alguns dias na UTI, entubado, volta a sair para o quarto, vai para casa, ficou mais 60 dias nessa segunda internação internado, vai para casa, chegando em casa vaza muito sangue ainda pelo peito, tem que retornar uma terceira vez para o hospital. Nessa terceira vez para o hospital, desce para o centro cirúrgico, né? Vai para o centro cirúrgico mais 7 vezes, 8 vezes, fazer trocas de curativo, que era colocar num curativo a vácuo, um motorzinho que puxava toda a secreção que ficava no peito. E descia, sempre tinha que fazer em centro cirúrgico com anestesia geral. Descia toda semana para o centro cirúrgico, com o intuito, com aquilo que a infecção corroeu. Nós temos uma carne, né, atrás desse osso, né, tudo aquilo que corroeu com a infecção fosse restaurado, né, com esse objetivo que fosse sugado aquilo que estava ali para crescer o tecido, né. E vive esse tempo de dificuldade, mas sempre com o olho no céu, né, oferecendo isso pelas pessoas que não conheciam, pela conversão dos filhos, e passa noites em claro, muita dificuldade, com pressão alta, com diabetes alta, e volta para casa, mas não volta para casa bem ainda, volta para casa com o peito aberto, com um buraco acima no peito aberto, e vai cada 2 dias para Joaçaba fazer curativo, para ver se cresce esse tecido, e aquilo que os médicos pensavam que cresceriam em 2, 3, 4, 6 meses, cresceu em 1 mês. A gente vê o milagre de Deus. Tudo aquilo que precisava ser restaurado, Deus fez em casa, né? Junto com os filhos, com a família. Por isso que Deus faz, né? Deus permite o sofrimento, mas Ele também ama. Ele também cuida. Deus sempre está conosco. Ele nos deu uma promessa, né, que iria, mas mandaria o Espírito Santo para não nos deixar só. E às vezes não sei assim, se é essa tua dificuldade que você enfrenta hoje, mas o Senhor envia o Espírito Santo. O Senhor nos dá a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, para nos pegar no colo, nos embalar, nos cuidar, para nos mostrar a vontade dEle. E eu gostaria de continuar lendo lá o mesmo Evangelho que diz assim: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelos que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Ainda não é mais do que o alimento e o corpo, e mais que a veste? Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai celeste os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?
Qual de vós, por mais que se esforce, possa acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Considerai que crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos finjais que comereis, que bebereis, que vestireis. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que tudo o que vós necessita. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois o dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. E aqui Deus vem nos alertar, né, para a confiança cega nele. Mais do que os lírios do campo, né, que não se preocupam, não trabalham, não tem nenhum tipo de trabalho, não colhem, não fiam. Deus, nem Salomão, que foi um grande rei, né, narrada pela Sagrada Escritura, foi tão bem vestida quanto o lírio. Nem as aves no céu, que não colhem, não ceifam, foram tão bem alimentadas quanto vós, meus filhos, homens de pouca fé. O Senhor vem nos falar hoje. Não vos preocupeis com os sofrimentos, não vos preocupeis com aquilo que aflige o teu coração hoje, pois o próprio Senhor trará de cuidar de tudo isso. E para confirmar tudo isso, o Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu, e tudo mais, tudo. E quando Deus fala tudo, é tudo mesmo, né? É lá em casa, com o marido, com a esposa, é na dificuldade com os filhos, é na alimentação, na divina providência, é nas dificuldades financeiras, é na dificuldade, né, qualquer dificuldade, nas tristezas do dia a dia, é no trabalho difícil, na contrariedade do trabalho. Deus cuida de tudo. Mas se você buscar, se você estiver disposto a buscar o reino dos céus. E hoje, né, por um pedido de Deus, né, nós viemos aqui, eu e a minha família, né, junto com meu avô. Eu quero convidá-lo a chegar aqui na frente, agradecer a Deus, né, com essas testemunhas, pelo milagre alcançado na vida dele, né, pela cirurgia feita, pelo sofrimento necessário, mas que hoje está aqui, testemunhando pela glória de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Ouvindo o Wesley falar, antes eu queria dizer que ele falava ter medo da morte, né? Ele puxou o avô. Eu estou com medo de falar com você. Esse tempo que eu tive internado, que eu tive hospitalizado, foi muito tempo. Foi 6 meses ou 7 meses. Mas eu senti eu senti que Deus me abençoou toda hora. Nossa Senhora estava comigo, lá e aqui. Aqui com a minha família, lá comigo e com o pessoal que estava lá. Então, uma certa noite, eu queria contar esse fato. Eu estava passando mal, estava muito mal, e eu acho que eu saí meio fora de mim, e nos aparelhos dos meus dedos, no meu corpo, sonda, e de repente eu saí. Fiquei um pouco fora, daí
outras pessoas, mas não eram gente grande e também não eram anãos. Eram um tamanho mais ou menos pequeno lá, mas não era gente grande. E nem anão também não era. E tinha algumas pessoas daquelas, tinha um pano enrolado na cabeça. E colorido. E eu saí, provavelmente que eu andei. E chegou de manhã, naquela noite ainda, antes, eu estava muito mal, eu falei umas coisas pro meu filho, estava comigo, e mandei ele ir embora por causa que naquele lugar já não, parecia que não tinha mais para nós. Parecia que era o meu fim mesmo e eu não queria que ele visse. Aí ele disse que não, que só vinha a hora que eu viesse, que ele ia vir, claro, para trabalhar, porque eles iam trocar todos os meus filhos. Eu tenho 4 filhos e tenho um neto, que já pode entrar no hospital, né? Tenho vários netos, mas um que pode entrar no hospital. Daí ele passou uma noite ali, quando começou ali perto das 5 horas da manhã, eu me acordei agarrado na cruz, sentado no chão. Aí eu estava dormindo ainda, mas ele já estava me acordando. Quando me acordei, eu estava com esse movimento no braço. Daí eu pensei que eu tinha morrido. Aí tudo aquilo ali que aconteceu, que eu morri. Daí chamei por ele, que eu sabia que era ele que estava lá comigo. José, Zé. Ele respondeu, ô. Aí eu não estou morto. Aí falei com ele e disse, ó, de hoje em diante eu vou me esforçar para me alimentar pela boca, assim, é sonda isso. E nós vamos para o quarto, vamos melhorar para cada vez mais. Assim, naquilo tudo, eu comecei a melhorar, fui melhorando. Eu usei a fralda, que achava que nunca ia precisar usar, mas usei. E logo ali no primeiro dia, de tarde, já tiraram. No outro dia já tiraram a sonda, logo já fomos para o quarto. E dali foi só ir melhorando. Só que não dava para fechar. Coloquei o curativo abaixo, como ele falou, ficamos 58 dias só numa vez só, internado no hospital. Aí, depois de tudo isso, fazendo, sempre rezando, sempre pedindo, nunca perdi a fé em Nossa Senhora, em Jesus, que pudesse me tirar daquele lugar. Aí quando eu vim para casa, para me colocar feito aqui, né? Para ser curado por segunda intenção. Não sabia o que era. Aí eu achei que era só o buraco da sonda. No outro dia de manhã, quando nós olhamos, era um buraco muito grande. Fiquei com medo, mas confiando em Deus. Que o médico já tinha feito a parte dele, ele ia fazer a parte que era de Deus. E foi isso que aconteceu. Ele fez a parte dele e aqui estamos nós. Aí, graças a Deus, aí o médico me levou de volta, fiquei mais 15 dias.
E ele fez o médico, esse último cirurgião plástico, fez a última cirurgia, fechou, e eu vim para casa, hoje é 17, dia 25, faz 2 meses que eu estou em casa. Estou bom, graças a Deus. Amém. E é isso que Deus faz. Deus não faz nada por completo, né? Aquilo que Ele iniciou na nossa vida, Ele vai terminar. Aquilo que Ele já iniciou, pela vontade dEle, pro nosso bem, para a gente conquistar o céu, Deus vai terminar. Seja o sofrimento necessário, Deus vai terminar. E agora eu convido a você ficar em pé. Você ficar em pé. Que não sei aquilo que você traçou nesse ano, não sei aquilo que você espera para o ano que vem.